Graça e paz, bem-vindos ao momento devocional. Shalom de Deus, separe um copo com água, vamos entrar na presença do Altíssimo, prepare a sua Bíblia, Sagrada Escritura, tenha em mãos aí um exemplar e vamos meditar na Palavra de Deus, mas antes vamos entrar em oração. Eu convido aqui a apóstola Murielle para fazer essa oração. Shalom de Deus, apóstola. Shalom de Deus. Vamos estar orando este momento, nesta hora, e eu te convido a levantar este clamor, esta súplica na presença do Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, Deus amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença, Pai. Porque, meu Deus, queremos atrair a Tua presença sobre a nossa vida. Queremos ser achados, encontrados por Ti nesta hora, Pai. Porque a Tua palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E nós viemos, ó Todo-Poderoso, Te buscar a Ti, consagramos a nossa vida a Ti, consagramos todas estas águas ao Senhor Jesus Cristo, porque a Tua palavra diz, vinde a mim, todos que têm sede, e eu lhe darei da água da vida. O Senhor é a água da vida. O Senhor, meu Pai, tem toda a água da vida para saciar toda a nossa sede. Em nome de Jesus, meu Pai. Então, meu Deus, nós colocamos esta água na Tua presença, consagramos esta água diante do Senhor. Que o Senhor ponha, coloca todo o Teu poder nesta água. Meu Deus, que o Senhor coloque o Teu sangue do Cordeiro sobre todas essas águas. Meu Deus, que cada pessoa que tomar esta água venha a manifestação do Teu poder curador. Meu Deus, que essa pessoa venha a ser curada de toda enfermidade agora. Que venha a unção, meu Pai, do Teu poder curador sendo manifesta agora sobre cada vida, sobre cada pessoa agora que está orando comigo, a oração da fé, a oração do milagre, ó Pai, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós colocamos a nossa fé no Senhor agora e tomamos posse da nossa bênção, do nosso milagre, da nossa vitória aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor vem trazendo toda a cura na alma do Espírito, que o Senhor vem trazendo toda a cura interior agora sobre cada pessoa. Meu Deus, que essa pessoa venha receber toda a cura da parte do Senhor Jesus Cristo agora. Venha toda a cura no Espírito, venha toda a cura na alma, venha toda a cura no corpo físico agora. Onde houver uma enfermidade, quando esta pessoa tomar esta água, o Teu poder curador venha ser manifesto agora sobre cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Porque eu declaro, eu determino, eu profetizo em nome de Jesus Cristo agora, esta pessoa curada, curado agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu determino esta pessoa sarada pelo Teu poder, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu determino toda a saúde perfeita sobre cada vida, sobre cada pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, porque Tu és o Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Beba com fé desta água, receba o Teu milagre em nome de Jesus Cristo agora, receba toda a cura do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja Deus. Então você tomou com fé desta água e agora nós vamos entrar no nosso momento devocional. E o tema de hoje, enquanto você vai aí
recebendo essa unção gloriosa, o mover do Espírito Santo, que eu sei que Deus está trabalhando, operando agora. Você orou com fé e você colocou em prática a sua fé quando tomou este copo com água, e Deus está curando cada célula, cada órgão, cada osso, cada músculo, porque foi declarado no nome de Jesus Cristo e foi implorado ao Pai Altíssimo no nome de Jesus Cristo e foi concordado em oração em nome de Jesus Cristo a cura e o milagre. E foi uma obediência que nós viemos fazer diante de 3 testemunhas, de uma tão grande nuvem de testemunhas, de 3 seres, os seres celestiais, os seres humanos e os seres caídos, que ouviram nossa declaração e nossa oração em obediência a Jesus Cristo, que disse: ide, expulsai os demônios, curai os enfermos, de graça recebestes e de graças dai. E nós oramos e declaramos que você está curada, curado, com saúde perfeita, no nome de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui, para servirmos a Deus. Nós estamos para servirmos a Deus. O discípulo de Jesus e o serviço cristão é o tema de hoje. Nós somos discípulos, aqueles que seguem ao Mestre. Para que seguimos o Mestre? Para servi-lo. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, Ele é Adonai, e nós somos servos, ovelhas do seu pasto, ovelhas do seu pastoreio. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, você vai ouvir daqui a pouco esse texto. Em nome de Jesus, posso te ajudar? Segurar aqui, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, você vai ouvir esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Mas enquanto a apóstola Murielle encontra 1 Tessalonicenses 1, 9, você também pegou a sua Bíblia. Você também está agora no estudo bíblico, na meditação da palavra de Deus, no momento devocional. Eu vou ler para você Neemias. Ela vai ler 1 Tessalonicenses 9 e eu vou ler Neemias. Encontrou? Você encontrou? Você encontrou aí? 1 Tessalonicenses 9? Pode ler para a gente, por favor? Amém. Glória a Deus. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia. Neemias capítulo 2, versículo 18. Então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Então, servir a Deus é prestar a Deus um trabalho. É trabalhar em prol de Deus. Honrar a Deus por meio do trabalho. Existem vários tipos de trabalhos. E antes da fundação do mundo, os anjos já serviam a Deus. E depois que Deus criou os céus e a terra, antes do pecado, Adão já servia a Deus. Deus criou o homem para servi-lo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Gênesis 1, 28, Deus deu toda a autoridade ao homem, colocou o homem como um mordomo para servir e trabalhar. Pode abrir, por gentileza, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Enquanto encontra Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós vamos ver hoje aqui a importância do trabalho, o trabalho com excelência e servindo a Deus. Existe uma importância no trabalho, no nosso serviço para com Deus. Deus deu ao homem
a condição de dominar, de ser o mordomo da criação. Pode ler, por favor, apóstolo? Amém. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, Deus abençoou e deu a bênção e a ordem para que se multiplicassem, e deu a autoridade ao homem sobre todos os animais e sobre toda a terra. Deus trazia a Adão os animais e Adão lhe dava o nome. Depois Deus criou um jardim para lavrar e cultivar. E naquele jardim o homem lavrava, trabalhava para Deus, fazia um serviço no jardim do Éden. Deus plantou um jardim no Éden. Ao colocar o homem no jardim do Éden, o Criador lhe designou um trabalho próprio para o corpo e para a mente. Isto é, lavrar e guardar o jardim que Deus havia preparado. Portanto, o trabalho desenvolvido pelo ser humano era feito para Deus, era um serviço divino. Assim, já em Gênesis, o livro do princípio, encontramos a semente do ensino do apóstolo Paulo em suas epístolas acerca de como o discípulo de Cristo deveria encarar a atividade profissional e a relação entre patrão e empregado, e de que tudo que fazemos, todos os talentos, tudo que granjeamos com os nossos talentos, deve ser para construir um serviço para Deus, pois a saúde, a inteligência, o dom, o talento, a oportunidade, as pessoas certas, o pão sobre a mesa, a força que Ele nos dá para executar a tarefa, deve gerar recurso para fazer o jardim do Altíssimo ser cultivado e florescer na terra. Então eu e você, nós servimos a Deus com o nosso trabalho, com nossos dons e talentos. Os dons e talentos que Deus nos deu são para servir a Deus. Por isso que Jesus disse, quando perguntaram para ele, qual o primeiro grande mandamento? Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que possui. Honrarás, pois, o Senhor teu Deus com tudo que possui. E lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9, está escrito, honra ao Senhor teu Deus com suas fazendas, com tudo que possui, se encherão os seus celeiros e transbordarão os seus lagares. Filho meu, quando ouvires a instrução do teu pai, não endureça o teu coração. Então, nós vemos que o trabalho que nós temos é para honrar a Deus com o nosso trabalhar. Trabalhar com excelência, devemos trabalhar com excelência. Diz nas cartas, e aqui eu quero encontrar junto com você, você vai procurar na Bíblia aí, nós vamos procurar na Bíblia aqui, Efésios, uma carta que foi escrita a Efésios, no capítulo 6, no versículo 5 e no versículo de número 8, que diz, encontramos na Bíblia que, enquanto estivermos trabalhando, devemos obedecer ao chefe ou ao supervisor, como se nós estivéssemos servindo a Cristo, trabalhar como servos de Cristo, prestando serviço como se estivéssemos prestando serviço ao Senhor e sabendo que seremos recompensados pelo Senhor, porque é para isso que Deus nos dá o serviço, para que o fruto do nosso serviço, o salário, seja para edificar a casa do Altíssimo, seja para granjear almas, seja para a manutenção da obra do Eterno,
seja para socorrer os necessitados, os aflitos, seja para estabelecer o reino de Deus na terra. Efésios capítulo 6, versículos 5 e 8. Efésios 6, versículos 5 e 8. Pode ler, por gentileza? Sim. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Note que nos 4 versículos há menção a Cristo, há menção ao Senhor, ao Deus da nossa salvação. E isso nos lembra que o trabalho feito sobre a orientação ou supervisão de alguém em posição hierárquica acima da nossa, no contexto terreno, deve ser feito como sendo oferecido ao Senhor Deus, lembrando que foi Ele que nos deu o trabalho, a inteligência, o dom e o talento, e que o fruto desse trabalho deve ser empenhado, empregado em manutenção, sustento e em recursos que se voltem para patrocinar o reino de Deus na terra. O que quer que os discípulos de Jesus façam deve ser feito como se estivessem sendo feito para o Senhor. Está lá em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a igreja que estava em Roma, no capítulo de número 14, no versículo 7 e no versículo 9. É por isso que nós encontramos em Atos dos Apóstolos o apóstolo Pedro falando para os discípulos e os discípulos trazendo as somas das vendas da herdade, porque quem tinha 2 heranças vendia uma e depositava aos pés dos apóstolos, e tudo era administrado, e tudo que eles ganhavam levavam diante de Deus, não apenas só 10%, mas era o 100%. Se na lei nós encontramos o serviço a Deus com 10%, no discipulado, no servir a Cristo, encontramos as mulheres servindo a Cristo com fazendas, com suas riquezas, e encontramos agora Jesus orientando que o serviço deve ser total, que nós devemos servir a Cristo por inteiro, fazer com que o nome dele seja engrandecido, o nome do Altíssimo seja exaltado com todo esforço. Foi isso que Pedro perguntou a Cristo. Ele disse: Senhor, o que será de nós? Nós largamos tudo, nós empenhamos tudo, nós dedicamos tudo para te servir, para te servir. O que será de nós? E Cristo disse: nesta vida 100 vezes mais, e por final a vida eterna. E Cristo disse que aquele que vive do altar deve ser alimentado do altar. Então, há um serviço dos discípulos para a manutenção da obra de Deus. Romanos 14, 7 a 9. Glória a Deus, aleluia. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morreremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Tanto dos mortos, ele é Senhor dos mortos e Senhor dos vivos. Ele é Senhor. Tudo que vamos fazer, absolutamente tudo, nós que estamos servindo a Ele, não Ele que está servindo a nós. Nós é que somos mordomos dele.
e não ele nosso mordomo. Nós é que temos que entregar algo a Deus. A Bíblia diz que quando se apresentar diante de Deus, não se apresente de mãos vazias. Isso é um ensinamento bíblico, esse é um ensinamento verdadeiro. Servindo a Deus. No período da Reforma Protestante, no século XVI, tanto Lutero como Calvino sustentaram que o ser humano também cumpria sua vocação e chamado de Deus, sendo útil à sociedade por meio de seu trabalho, desfazendo assim a ideia em distinguir entre o sagrado e o secular. Em seu comentário sobre a Epístola aos Efésios, John Stott escreveu: é possível uma dona de casa cozinhar uma refeição como se Jesus Cristo fosse comê-la, ou fazer a limpeza geral da casa como se Jesus Cristo viesse a ser o hóspede de honra. É possível para professores educar crianças, para médicos tratar pacientes e para enfermeiras cuidar deles, para advogados ajudar clientes, para balconistas atender fregueses, como se em cada caso servissem a Jesus Cristo. Essa é a maneira correta de pensar, de viver e de agir em relação ao nosso serviço, para servir a Cristo. Pois foi isso que Jesus disse lá para os discípulos, dizendo que no último dia ele vai colocar a mão esquerda e a mão direita e separar os bodes das ovelhas, e ele vai dizer: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestiste, estava preso, foste me visitar, estava doente e me assististes. Toda vez que você fez essa ação, pensando no reino de Deus, para servir a um dos pequeninos, fizestes a mim. Entrem no gozo do teu Senhor, porque se viu bom e fiel servo, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O discípulo de Jesus deve servir a Cristo. É uma visão que deve ser anunciada, é uma correção de ótica espiritual que deve ser colocada nos nossos tempos, contra o egoísmo, a vaidade, a presunção, a soberba do homem em galgar posições para uma vanglória, não sabendo que o discípulo verdadeiro trabalha para se empenhar, para construir o reino do céu na terra. Aleluia. Serviço visando a edificação da igreja. Neste tópico desse estudo que estamos fazendo com você, nesse momento devocional, lendo a palavra e conferindo como os crentes bereanos faziam quando o apóstolo Paulo estava falando e ensinando, assim também nós desejamos que você tire as suas conclusões mediante a luz da palavra de Deus. Neste tópico refletimos sobre a importância da participação de cada membro do corpo de Cristo na edificação da igreja. Como no tópico anterior, também encontramos fundamentação bíblica do Antigo Testamento para nos guiar neste estudo. Ainda há serviço para ser feito. Há muita coisa para ser feita para o Senhor Jesus. No tempo da construção dos muros de Jerusalém, após o retorno dos judeus do cativeiro, a partir do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Esdras, no capítulo 1, versículo 1,
nós encontramos a esse texto. O povo voltando do cativeiro, Esdras 1, capítulo 1. Foi fundamental a participação de todos os que estavam em Jerusalém na época de Neemias. Eu li aqui Neemias para você, que Neemias chega e diz para o povo: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Neemias capítulo 2, versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem, para o serviço de Deus. Achou Esdras capítulo 1, sim, versículo 1? Pode ler, por favor, Esdras 1, 1. Amém, glória a Deus. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então, uma casa foi edificada a pedido de Deus, e Deus usou Esdras e Neemias. Ainda continue, por gentileza, em Esdras aí, por favor. Foi fundamental a participação de todos os que estavam em Jerusalém na época de Neemias. O templo já havia sido reedificado. Esdras 6, 14 e 16. Faltava um muro. O templo já tinha sido reedificado. No tempo de Neemias faltava um muro. Esdras 6, 14 e 16. 14 e 16. 14 e 16. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus, do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. O templo foi reconstruído, porém os muros da cidade estavam derrubados e os portões destruídos pelo fogo. Enquanto estivermos debaixo do sol, sempre haverá trabalho a ser feito. Os capítulos 3 e o capítulo 6 de Neemias detalham a reconstrução dos muros e das portas num contexto de dedicação, participação, oração, vigilância, palavra de encorajamento, união, ameaças que receberam, porém mantiveram empenho, liderança e em outros aspectos. Assim, nós ainda hoje devemos fazer o mesmo serviço. Assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós também temos uma casa para edificar para Deus.
temos que colocar empenho. Já está com o livro de Neemias no capítulo de número 6, versículo 3. Amém. Glória a Deus. Neemias 6, 3. Amém. Glória a Deus. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Neemias capítulo 4, versículo 6 agora. Neemias 4, 6. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Neemias 4, 6. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Isso, a trabalhar. Servir a Deus é prestar um trabalho para Deus. Eu não posso dizer que estou servindo a Deus quando simplesmente só vou na congregação e não me envolvo com o serviço, em me dedicar para construir o templo, para reedificar o altar, para construir o altar, para edificar os muros, para manter uma casa para Deus na terra, digna de louvor, de adoração, com a participação de todos. O sacerdote não faz isso sozinho, é o povo de Deus, todos os discípulos, todos os membros do corpo de Cristo precisam trabalhar em prol de Cristo, servindo a Deus com alegria, com trabalho. Aperfeiçoamentos para o serviço. Interessante relacionar o texto de Neemias, citado anteriormente, que junta o trabalho dos homens com a construção de que Deus fez, a obra e a edificação da igreja, com o trabalho dos discípulos de Cristo. Como acabei de falar, como no passado, nós também precisamos trabalhar para construir a igreja hoje, o templo, em o nome de Jesus. Assim vemos que há uma ação divina e humana. Jesus Cristo dá dons à igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos. Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Enquanto se encontra, eu vou aqui falando com você mais um pouco. Armitage Heinsohn, reitor de Winchester e erudito, escreveu que este texto dá a ideia de levar os santos a tornarem-se aptos para o desempenho de sua função no corpo. Acho aí Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Amém. Aleluia. Pode ler Efésios. Amém. Amém. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Desse modo, se verifica que o aperfeiçoamento não é um fim, mas tem o propósito de habilitar um para o desempenho do serviço. Ele nos dá habilidade para o desempenho do serviço, para servir, não para ficar parado ou sentado em cima do altar, ou sentado no meio da igreja, numa cadeira confortável com ar condicionado. Não, é um serviço, uma obra que precisa ser feita para Cristo, uma edificação do corpo, uma construção que passa por construir com tudo que nós temos,
com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com todos os dons, com todo o talento, com todo o esforço, com todo o patrocínio que a gente puder dar na obra do Senhor. Veja que o salmista Davi, o rei Davi, ele deu uma ordem para Salomão. Ele ia nas guerras, e quando ele ia nas guerras, ele apanhava o despojo da guerra, o esforço, o sacrifício dele, e colocava à parte ouro, prata, cobre, madeira, e disse a Salomão: meu filho, edifica a casa do Senhor, separei ouro, prata, madeira, pedras preciosas, para que se edifique a casa do Altíssimo. Ainda hoje precisamos fazer um serviço para Deus. Todos devem participar. Cada um de nós pode participar, pois a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Deus opera como constado lá em Neemias, né? Foi lido Neemias no capítulo 6, versículo 3. Deus operou lá em Neemias. E 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, encontramos que é Deus que capacita. É Deus que capacita. Pode ler 2 Coríntios 3, 5? Amém. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Amém. Para prestar no serviço para Deus. Nós somos diferentes do mundo. Não servimos aos ídolos mudos. Porque quando estávamos no mundo, nós não éramos convertidos. E nós servíamos ao mundo e aos ídolos do mundo. E ali nós levávamos farofa, levávamos cabrito, galinha, fazíamos caruru, fazíamos arroz doce, feijoada com carne de porco, tudo para servir aos ídolos mudos. E ali fazia sacrifício de boi, de bode, de gado, de ovelha, de cabra, de frango, tudo para servir aos ídolos mudos, como foi dito em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, saíste dos ídolos, e se converteu a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Se nós servíamos aos deuses mudos, aos ídolos, com tudo que tínhamos, e ali esperávamos que eles nos respondessem, muito mais a Deus, que é vivo, que responde, que está vendo, que é verdadeiro, muito mais a Ele devemos servir com tudo que nós temos, com tudo que possuímos. Aleluia. Então, nós temos um serviço, todos devem servir a Deus, mas nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Interessante a postura exemplar dos membros das igrejas da Macedônia, pois primeiro se colocaram à disposição do Senhor e depois à disposição da liderança da igreja local. Vamos ler 1 Coríntios 3, 9? Amém. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Agora 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, os da Macedônia se colocaram à disposição para servirem. Na parábola dos talentos, assim que
que o Senhor partiu, logo alguns servos já começaram a agir. Nós já vamos falar sobre a parábola dos talentos, mas agora nós vamos ver a disposição daqueles que estavam na Macedônia, dos discípulos da Macedônia em servir, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Glória a Deus, aleluia. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Se deram ao Senhor e se deram para servir aos apóstolos, aos profetas. Eles se empenharam em patrocinar o reino de Deus. Na parábola dos talentos, Jesus Cristo conta essa parábola e diz que deu 2 talentos a um, 5 a outro e 10 a outro. Olha o que Jesus ensina nessa parábola. O que tinha 2 talentos, granjeou 2 talentos. O que tinha 5 talentos, granjeou mais 5 talentos. E o que tinha 1 talento, ele escondeu. Ele escondeu e disse: quando o Senhor voltar, eu devolvo para ele o que ele me deu. E então, quando o dono voltou, o Senhor voltou, então ele disse: cadê os talentos que eu dei? O que tinha ganhado 2 talentos disse: aqui está 2 e eu ganhei mais 2. Bom servo, eu te dei 2 talentos e você se esforçou e com esse talento você multiplicou. Entra no gozo do teu Senhor. E o que tinha 5 talentos foi chamado: eu te dei 5 talentos. O que você fez com o que eu te dei? O Senhor me deu 5 e eu ganhei mais 5. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. E o que ganhou 1 talento, o que você fez? Eu tinha 1 talento, sabia que o Senhor é exigente, sabia que o Senhor é exigente, ganhei o talento, enterrei o talento. E aqui está de volta o seu talento. Ele diz: servo mau, porque não se empenhou em multiplicar o que eu te dei. Servo mau, tira dele o que ele tem e dá para o outro que tem mais. Porque o que tem vai ganhar mais, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Glória a Deus. Porque foi mal, negligente, não se empenhou na minha obra. Sabe o que você devia ter feito? Se você não queria fazer o trabalho, dava o dinheiro para os banqueiros, depositaria o dinheiro, não esconderia o dinheiro, mas colocaria o talento que eu te dei, o seu serviço, na mão daqueles que estão fazendo a obra. Então você me apresentaria com juros, seria participante do trabalho de outros, mas não ficaria sem fruto. E muitos têm granjeado, pego o talento, enterrado e têm pensado em si mesmo e não na obra de Deus. E alguns ainda falam que são servos de Cristo, quando na verdade só pensam em si mesmo, em construir suas casas, em ter os seus carros, em ter as melhores faculdades, os melhores ar-condicionados, estarem nos melhores shoppings e gastarem todo o seu dinheiro que granjearam com o talento que Deus deu e não empenham o talento na obra, mas enterram em vaidades, em vanglória, em luxúria, em competições, não sabendo que Deus vai requerer tudo que deu ao seu servo, porque o servo não possui nada, tudo é do seu Senhor. Eu não possuo nada, tudo é de Deus e eu tenho que prestar contas àquele que me deu o talento. Se foi devo produzir ou juntar com alguém que está produzindo para que meu talento possa produzir juros e correções e eu possa apresentar alguma coisa para Deus. Se Deus me deu talento, eu tenho que me empenhar em multiplicar esse talento, apanhando os recursos,
para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja proclamado, para que a obra de Deus seja realizada, para que os muros sejam construídos, para que a obra de Deus tenha proteção, para que o nome de Deus seja defendido, para que haja uma defesa da fé, para que o nome de Deus possa ser glorificado, construindo uma casa que louve, que glorifique, que exalte, que traga a presença, a representação da glória de Deus na terra. Assim na terra como é no céu, devemos então nos espelhar em adorar e a servir a Deus com toda a nossa força, com todos os nossos talentos, com todos os dons, com tudo que temos, com todo empenho, construindo o reino de Deus. Princípios bíblicos do serviço cristão. Há um princípio que deve ser seguido. Como em todos os aspectos da vida do discípulo de Cristo, também no serviço cristão precisamos agir de acordo com os princípios bíblicos. Não basta boa vontade, não pode procrastinar, não pode dizer, eu vou e não vai. Diz o Senhor Jesus que tinha 2 filhos, um senhor tinha 2 filhos, ele era dono de uma fazenda. E Jesus contando a parábola, e chegou para o primeiro filho e disse, filho, vai para o campo me ajudar, trabalha lá, meu filho, comigo. E ele disse, eu vou, meu pai, pode deixar que eu vou. Mas não foi. O segundo filho foi encontrado pelo pai também descansando. E o pai disse, está fazendo o quê? Ele disse, nada, meu pai. Vai então para o campo e trabalha comigo, meu filho. Trabalha, me ajuda. Ele disse, meu pai, não vou não. E o pai foi para o campo trabalhar. O primeiro que disse que ia, não foi. O segundo que disse que não ia, se arrependeu e disse, meu pai está trabalhando. Eu disse para ele que não ia, mas eu vou. E se arrependeu e foi para servir a Deus, ao trabalho do Pai. E então ali Jesus vai e pergunta para todos que estão ouvindo aquela parábola, qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que disse que ia e não foi, ou o que disse que não ia e se arrependeu e foi? E todos disseram, o que disse que não ia, mas se arrependeu e foi. E Deus espera de nós, filhos do Altíssimo, que nós nos enganjemos no trabalho. Grande é a seara, poucos os ceifeiros, os campos estão brancos. Muitos conhecemos o texto de cor, mas não nos empenhamos em fazer um serviço para o nosso Pai. É princípio. Afinal, é necessário que seja feito com ordem e decência. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 40. Aleluia! Louvado seja Deus, né, irmãos? Que momento devocional, que estudo abençoado, como nós estamos sendo edificados, como nós estamos sendo fortalecidos. 1 Coríntios 14, 40. 1 Coríntios 14, 40. Tudo é com ordem e com decência na casa de Deus. Tudo tem uma ordem e uma decência. Amém. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Aleluia. Também em Hebreus, capítulo 12, versículo 28, está escrito, com reverência e piedade. Com reverência e piedade. Hebreus, aleluia, já quase perto do Apocalipse, né, irmãos? É bom, nós temos que abrir a Bíblia, temos que manusear, temos que estar aptos em encontrar os versículos. Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Amém. Glória aleluia. A Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus, glória a Deus. Hebreus 12. 12 e 28. Amém. Glória a Deus.
pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Servir a Deus agradável. O serviço tem que agradar a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, nós estamos fazendo serviço para Deus. Ele tem que se agradar do serviço que estamos fazendo para Ele. Né? Tem que ser com piedade, com decência, com reverência, né? Com ordem, com decência, com reverência. Nós vamos abrir agora na carta de 1 Tessalonicenses. Eles nos deram grandes exemplos em como servir a Deus. Tessalonicenses, abra por favor a Bíblia em 1 Tessalonicenses. Nós já lemos o versículo 9, já lemos 2 vezes, já citamos o texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz que os discípulos da cidade de Tessalônica se converteram a Deus para servirem a Deus. Eles serviram a Deus, mesmo num contexto de muita tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. 1:6. O contexto era de tribulação, mas mesmo assim eles serviram. Amém. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Mesmo com muita tribulação, eles receberam a palavra para servir a Deus com gozo do Espírito Santo. Ou seja, eles serviam com alegria, sem murmuração, sem reclamar. Eles serviam a Deus. As circunstâncias ao nosso redor não nos impedem de realizar o serviço cristão. Atos, capítulo 8, versículo 4. A circunstância não nos impede de realizar um serviço para o nosso Deus. Atos 8, versículo 4. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Mesmo dispersos, perseguidos, eles iam por toda parte anunciando a palavra, fazendo um trabalho, um serviço. Onde chegavam, edificavam uma comunidade. E a comunidade tinha tudo em comum, como fizeram lá em Jerusalém, e eles faziam onde eles chegavam. E todos eram ensinados a trabalhar em prol da comunidade, em prol de que toda a casa de Deus fosse construída, estabelecida, servissem a Deus com seus trabalhos, com tudo que possuía, um servindo ao outro, um defendendo o outro, construindo um templo, construindo uma casa para Deus, tendo alimento, tendo mantimento. Eles não pensavam em si mesmos, pensavam um no outro, em construir para que estivessem juntos. Eles tinham o sustento deles, mas eles tiravam do deles para construir para o coletivo. E assim todos faziam. E tinham um lugar em comum, onde eles serviam as viúvas, onde eles serviam os idosos, onde eles serviam os mais carentes, onde eles estendiam a mão para abrigar e para proteger os perseguidos. E assim existia na casa de Deus todo cuidado. Diz que Dorcas, uma das discípulas, que já estava não em Jerusalém, mas em outros lugares, em Jope, uma das discípulas, ela costurava e dava roupa. E quando ela adoeceu e faleceu, morreu, as mulheres souberam que o apóstolo Pedro estava ali próximo. Chamaram o apóstolo Pedro e disseram: olha, ela morreu, mas ela era tão boa. Ela servia, ela costurava, ela fazia roupas para a nossa comunidade. E agora ela morreu, e nós como vamos ficar? Então Pedro ora e ressuscita Dorcas. Porque Deus ouve a oração e traz a vida a Dorcas para ela continuar servindo. Você lembra também
da sogra de Pedro, eu creio que Pedro lembrou nesse dia do que Jesus fez com a sogra dele. Porque quando Jesus chega na casa do apóstolo Pedro, do discípulo Pedro até então, quando chega ali, a sogra de Pedro está acamada, doente, enferma, não tem ninguém para servir, não tem ninguém que possa servir o mestre. O mestre vai até onde está a sogra de Pedro, toma ela pela mão, desaparece a febre, a dor, e aquela mulher se levanta com ânimo e passa a servir ao Senhor Jesus com o seu trabalho. Glória a Deus. É assim que Deus quer de nós. Aleluia. Que sirvamos a Ele. Glória a Que Deus. sejamos úteis. Aleluia. Na casa dele. Aleluia. Que não esperemos somente pelo sacerdote, mas que nós venhamos dar as mãos e construir juntos uma comunidade forte, uma eclésia, uma igreja, uma comunidade dos santos, que glorifique e exaltam a Deus, não só com louvores e palavras, mas com obras que glorificam o nome do Eterno. Fomos salvos para as boas obras e Deus nos deu essa oportunidade. Assim nós louvamos a Deus pela sua vida, desejando que o Shalom de Deus esteja na sua casa. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Até Deus. a próxima, se assim Deus quiser. Que Amém. Cristo te abençoe.